Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui quem está falando é a Rafaela e vocês estão acompanhando a minha história campestre, começada, eu dei start a partir de 1979. Foi a partir dali, eu pequenininha, quando vi tudo isso acontecer. Quer dizer, pequenininha, mas já entendendo da vida, porque a minha história começa a partir dos meus 10 anos. Meu irmão Alexandre com seus 11. O meu pai, seu Raimundo. A minha mãe, Dona Maria Teresa. A Teresa, para alguns, a Maria, para muitos, os patrões. E vocês acompanharam até o dia de ontem exatamente o momento em que o meu pai havia falecido, a mamãe havia passado por um período muito difícil naqueles 2 anos da morte do papai, de depressão, de tristeza. A gente não sabia o que era isso naquela época. Não houve tratamento, a mamãe teve que se recuperar na raça. Mas 2 anos após a morte do papai, meu irmão já caminhando agora para os seus 14 anos, eu com os meus 12, nós já estávamos deitados, porque a casa era pequena, vocês imaginem, casa de roça. Então eu dormia com meu irmão numa cama. Era assim. Eu e meu irmão dormíamos juntos na mesma cama. E a minha mãe na outra cama, agora a cama de casal. De vez em quando nós íamos até dormir com ela, depois da morte do pai. Mas naquela noite, nós escutamos um estalo, um barulho lá fora. Os 3, eu, o Alexandre, a minha mãe, nós ouvimos aquele barulho. E a minha mãe, sem nos chamar e nos protegendo, porque apesar do meu irmão ter virado um homenzinho, lembram que eu até citei que meu irmão é um hominho? Pois é. Apesar do meu irmão ter se tornado uma rima de família, a minha mãe, ela protegia os filhos. Então ela passou a mão numa lamparina, e não no lampião, mas na lamparina. A lamparina que de vez em quando a chama ficava mais viva, outras horas menos viva. Então tinha aquele tremular da iluminação da lamparina. A mamãe pegou a lamparina para ver o que tinha acontecido, porque o barulho tinha sido forte. E eu e o meu irmão, nós nos abraçamos assim na cama, segurando um a mão do outro, com medo. Porque, vocês imaginem, nós tínhamos também os nossos medos. Meu irmão, tudo bem que precocemente havia assumido tudo ali em termos de trabalho, mas ele não tinha nem 14. E eu havia acabado de chegar aos 12 anos. A gente tinha medo. Medo daquelas coisas da roça, medo daquilo que o pessoal falava, medo de tudo. Medo de bandido da estrada e medo também das coisas sobrenaturais. E aí a mãe saiu. E eu e meu irmão abraçados assim, segurando a mão do outro, escutamos lá de dentro quando a mamãe gritou: Raimundo! Raimundo é o nome do meu pai. Raimundo? É o seu! Raimundo! Ô Raimundo! O meu irmão olhou para mim, eu olhei para o meu irmão.
os olhos arregalados, assustados. Ele fez menção de querer levantar, mas eu segurei o meu irmão. Aqui uma pausa importante. Olha, o meu pai tinha morrido. O meu pai havia sido sepultado. Vocês se lembram que o meu pai, quando ele morreu, devido aos ferimentos causados pelo boi, ele ficou com o rosto muito desfigurado, o corpo desfigurado, e por isso lacraram o caixão. Então meu pai não pôde ser visto no velório, no enterro dele. Então eu fiquei impressionado, eu tinha medo. Algumas pessoas me questionam: mas Rafaela, você tinha medo do seu pai? Olha, gente, era um pai que havia falecido. Era um pai que tinha sido sepultado, eu tinha medo. Então o meu irmão fez menção de levantar, mas eu segurei meu irmão e falei pra ele: fica aqui comigo, Alexandre, fica aqui. E nós continuamos a escutar a minha mãe agora conversando. Raimundo, você não morreu? E a pessoa, obviamente, falava com ela tinha resposta. Nós não escutávamos. Depois a minha mãe foi explicar que a pessoa que falava com ela falava baixinho, porque não queria ser percebida, sei lá. Você não morreu? Sei. Você vem me buscar? Sei. Eu vou avisar. Vou avisar os meninos. Pode? Mas então... Entra, Raimundo. Entra. Vai ver os meninos. Um pouquinho. Entra um pouco. Só um pouco. Não pode? Não, você não pode? Sei. E eu e o meu irmão deitados na cama, um segurando a mão do outro. Eu confesso que eu fiquei com medo quando a minha mãe falou assim: entra pra ver os meninos. Eu fiquei com medo. Apesar de saber que Raimundo era o meu pai, e da forma como a minha mãe conversava com ele, era o meu pai. Daqui 15 dias, você vem me buscar. 15 dias, tá? Eu vou avisar os meninos. Fica um pouco mais. Raimundo, você já vai? Raimundo, mas você vem... Você vai me levar... você vem a cavalo. Mas traz também pros meninos. Traz também. Tchau. Até. Tchau. Eu e meu irmão ficamos na expectativa, mas não tivemos coragem. O Alexandre, depois ele me contou que não se levantou porque eu o segurei, mas sinceramente eu acho que também ele ficou com medo. Óbvio que ficou. Aí nós vimos que a claridade da lamparina da mãe vem entrando na casa. E eu fiquei com medo, e o Alexandre também, porque... Será que meu pai estava vindo junto, né? Não. A minha mãe entra sozinha e com os olhos arregalados no quarto. Vocês escutaram? Meu irmão respondeu para ela que sim, e eu também. E aí eu questionei a minha mãe. Era o pai, mãe? Fala baixo. Fala baixo. Ninguém pode saber. Era ele. Era o Raimundo.
Era o Raimundo. Mas eu também pensei que ele estava morto, lógico, era ele. Tá bonito. Seu pai tá bem, tá bonito. Veio conversar comigo para eu me preparar. Daqui 15 dias ele vem me buscar. E eu falei que eu ia preparar vocês também. Mas nós vamos pra onde, mãe? Ele falou que nós vamos pra uma fazenda bem bonita que ele já arranjou. Ele conversou comigo. Ô mãe, nós escutamos você conversando, mas a gente não escutou. A gente não escutou o pai falando. Falou baixinho. Ele falou bem baixinho, porque ele não queria ser percebido, ser notado. Mas eu vou preparar tudo. Ele vem buscar cavalo. Eu fiquei um pouco assustada no começo, mas eu vou falar pra vocês que eu tô animada. Eu tô feliz, sabe quando você pensa que a pessoa morreu? Vocês viram que eu sofri, né? Vocês viram que eu sofri nesses quase 2 anos já. O que eu chorei, o que eu sofri. Mas ele tá vivo. Ele tá vivo, ele tá bonito, ele disse que vai explicar. Eu queria que ele me explicasse hoje, mas ele falou que a gente vai ter muito tempo pra conversar, que agora ele não podia. O tempo agora era curto. Ele precisava ir. O tempo agora era escasso, ele precisava ir embora. Mas ele disse que vai me explicar tudo, por que aconteceu, por que... Vai ver que... Foi o meu irmão que falou. Vai ver que tinha alguém ameaçando ele, né, mãe? É, filho, vai ver. Vai ver que sim, a gente não sabe, né? Teve aquela história que o patrão falou de ladrão de gado aqui na fazenda. E seu pai sempre foi muito defensor das coisas do patrão. E seu pai andou dando um carreirão em ladrão de gado aqui. E até deu uns tiros. O teu pai deu até uns tiros. Ele não deu na direção dos ladrão, não, mas deu uns tiros pra cima. E essa gente, você sabe como é que é? De repente se sentiu ameaçada. E vai ver que prometer vingança contra o seu pai. E eu não sei. Ele vai explicar, diz que vai ter tempo pra conversar. Nós vamos ter muito tempo pra conversar. Hoje não tinha. Daqui 15 dias. Exatamente daqui 15 dias. Agora, vocês não falam pra ninguém. Não fala, não. Não fala pro patrão, não fala pra ninguém. Você tá escutando, Alexandre? Rafaela, você tá escutando? Não fala pra ninguém que é segredo. Ele vai levar nós pra uma fazenda bem bonita. Mas vamos preparar as coisas. Vamos preparar com cuidado. Estranho. Muito estranho. Tinha todo aquele histórico da minha mãe antes. Vocês se lembram, eu narrei a doença, a tristeza, os momentos difíceis da minha mãe. Poderia ter sido algum reflexo de tudo que ela já havia sofrido? Não, mas não é possível. A minha mãe doida não estava. Porque isso teria sido uma atitude de uma pessoa completamente transtornada. Uma pessoa enlouquecida. E não era o caso da minha mãe. Então, a partir daquele dia, nós ficamos contando as horas, os dias. Mas eu confesso que eu tinha medo.
Eu conversava com meu irmão, meu amado irmão Alexandre. Alexandre, você não tem medo? Ah, Rafael, é nosso pai, medo do quê? Ele quer o nosso bem. E daqui 15 dias a gente vai ficar sabendo, quando ele vier nos buscar. Nós éramos extremamente obedientes. E a partir daquele momento, bico calado, a minha mãe repetia toda hora, na hora do almoço, na hora do jantar, quando o dia amanhecia lá em casa: vocês não falem nada pra ninguém. Rafaela, você tá indo na escola, mas eu acho até melhor você não ir mais. Por quê, mãe? Porque seu pai vai... Ele falou que a fazenda é longe. Ele me falou que a fazenda é longe, quer dizer, não vai dar mais pra você ir nessa escola. E depois, você indo na escola, você corre o risco de, sem querer, falar pra alguém. Eu não quero que ninguém saiba disso aí. Ninguém pode saber. Mas eu gosto tanto da escola, mãe. Tá, você vai então, um dia vai, mas não tá, sabe? Eu, na minha opinião, é melhor você ficar em casa. E aí a gente foi fazendo a contagem regressiva, sem que ninguém soubesse. Passou uma semana, 10 dias, 11, 12. No 14º dia estava tudo pronto. Nós não tínhamos malas. Como? Quem mora em roça vai ter mala. Então a minha mãe, ela fez umas trouxas. As trouxas feitas com um lençol. Colocou o que tinha, e não era muita coisa. As minhas roupas, as roupas do Alexandre. Móvel, as pessoas me perguntam: e móvel? Que móvel? A gente tinha uma mesa com aqueles bancos feitos de toco. O fogão era lenha, não se leva. As panelas. Ô mãe, panela? Seu pai falou que tem tudo lá. A fazenda é muito bonita. Ele me falou que tem tudo lá, que eu não me preocupasse. Mas a fazenda é muito bonita, mas é longe. Você vai ter que mudar de escola, Rafaela. Isso que você vai gostar muito também, Alexandre. Era o 14º dia, estava tudo pronto, tudo preparado. Então, quando a gente foi dormir naquela noite do 14º dia para amanhecer o 15º, a minha mãe avisou: vocês dormem cedo. Eu também vou dormir cedo, porque a gente não sabe a hora dele chegar, a hora do seu pai chegar. Eu vou ficar atenta a hora que eu escutar, porque ele vem a cavalo. E ele vai trazer mais cavalo para vocês montar. Eu vou com ele num cavalo. Tô com a saudade dele. Eu tô com uma saudade tão grande dele. Eu não pude conversar com ele direito, porque ele tava com muita pressa. Ele não podia ser percebido nem notado. Eu vou montada num cavalo com ele. E vocês vão no outro cavalo. Então, quando você escutar o barulho... Olha, não... Eu quero primeiro que vocês têm que dormir. Vocês têm que dormir. Eu acordo vocês. Eu calculo que ele vai chegar lá de madrugada. Aqui, umas 4h30, ou até antes. Às vezes até antes disso. É amanhã. E foi com essa expectativa que eu e meu irmão Alexandre, nós nos deitamos na mesma cama de sempre. E aí eu falava com ele: Alexandre,
eu tô com medo, você tá? Não, é nosso pai. Ele vem buscar a gente. Nós vamos. A mãe já explicou que nós vamos pra fazenda. Deve ser um lugar bom, bonito. Ele falou que é uma fazenda bonita. Agora dorme. Dorme, senão a gente não aguenta. Que pelo jeito eu vou ter que ir tocando um cavalo e você vai na garupa. A mãe vai com ele no outro cavalo. E a gente não consegui dormir. Você imagina a expectativa? Você imagina a expectativa disso? Até que a canseira de quem tem 12 anos, meu irmão quase 14, tinha trabalhado o dia inteiro, guardado segredo, absoluto segredo. Cansados, nós dormimos. A minha mãe lá no quarto dela também dormiu. Quando deu mais ou menos, eu vou calcular, porque nós não tínhamos um relógio à nossa disposição, mas quando deu mais ou menos umas 3:30 da manhã, nós escutamos os que a gente imaginou mas nós escutamos os cascos dos cavalos chegando. Alexandre me cutucou. Rafaela, escutou? O quê? O pai chegou. Escutei o casco dos cavalos. Você escutou? Não? Eu escutei. Será que a mãe escutou? Ela vai vir chamar nós. Mas só que eu agora acordada, o Alexandre acordado, e de repente, nós dois juntos. Você sabe quando o cavalo sai em galope? Sabe quando o cavalo... Veja, ele descreveu a chegada do cavalo. Eu acordado, ele acordado, de repente nós escutamos que o cavalo, ele... A gente percebia que havia um cavalo ali, do lado de fora. E o cavalo, de repente, saiu a galope. O cavalo saiu galopando. Quer dizer, o cavalo foi embora. Ué. O que aconteceu? Foi embora? O Alexandre falando comigo. Eu tinha escutado o que ele havia escutado. Foi? A mãe não veio chamar a gente? Será que a mãe foi sozinha e deixou nós? Levantamos. O que divide o quarto de gente pobre era que a gente saía do nosso quarto, passava por uma cortina. A cortina, ela era toda feita em plástico, fitas plásticas que desciam até o chão, um plástico duro. Esses plásticos coloridos, um é vermelho, outro é amarelinho, outro é branco, o outro é preto. Vocês se lembram dessa cortina? Então eu levantei junto com meu irmão. Nós tínhamos que ir até o quarto da mamãe para ver o que tinha acontecido. O cavalo foi embora. E quando nós saímos do quarto, que nós entramos, o quarto da mãe tinha porta. O nosso não. O quarto da mãe tinha porta. Então quando nós chegamos, que nós empurramos a porta do quarto da mãe, e nós olhamos na cama, ela estava lá. Ai, que alívio que deu. Porque
nós tínhamos pensado que ela tinha ido embora. Ah, a mãe tá aí. Então chama ela. Porque o pai veio e o pai foi embora. E quando o Alexandre... Mãe, ô mãe, que ele tocou o braço da minha mãe. Ele percebeu que o braço da minha mãe estava gelado, frio e rijo. Ele olhou para mim, apavorado, os olhos arregalados. Eu olhei para ele, a lamparina acesa no quarto da mãe, ficava no canto. Dava para que a gente visse um ao outro. Ele, apavorado, disse para mim: a mãe tá morta. A mãe morreu. Eu dei aquele grito. O Alexandre veio e me abraçou. Nós confirmamos, quer dizer, na verdade foi ele quem fez. Ele que tinha coragem para fazer isso. Ele de novo chacoalhou a minha mãe. Tentou o pulso da minha mãe. E ela estava realmente morta. Virou aquela choradeira. Eu e meu irmão abandonamos a mamãe lá, deitada na sua cama morta, e saímos até o próximo vizinho, que ficava a coisa de uns 800 metros da nossa casa. E aí o outro. E até que o dia amanheceu, a nossa casa já estava lotada. Veio o doutor, médico, que o patrão contratava, e confirmou que a minha mãe havia falecido naquela noite. É aquela causa que eles colocam sempre. Quando se tem pouca explicação, uma parada cardiorrespiratória. O resto foi um preparo difícil para um enterro de gente pobre. Mas o que restaria a mim e o que restaria para Alexandre seria a história. A impressionante história que nós não esqueceríamos nunca mais. Nunca. Dali para frente, meu irmão, como já descrevi, muito trabalhador, precoce, maduro, precocemente maduro, nunca se separou de mim. Eu acabei sendo também acolhida pela nossa querida dona Henriqueta, que era minha professora. A professora lá da fazenda. Lembro que minha mãe queria que eu não fosse mais para a escola, porque nós íamos mudar. Eu avisei ela. Eu nem falei nada para minha mãe. Eu também não falei para ela toda a história. Eu com ela eu tinha total confiança. Eu falei: dona Henriqueta, eu vou me mudar. Só que ninguém pode saber. A minha mãe pediu segredo. Mas eu tinha que contar para a senhora, porque eu gosto muito da senhora e eu gostava demais dela.
Eu me lembro que a dona Henriqueta, no dia que eu contei para ela, chorou. Sim, ela, como eu sabia escrever, ela colocou já o endereço dela, tudo direitinho. Eu já era adiantada no que pudesse ser dentro dos meus estudos. Corresponde hoje o que ao 7º ano seria a 2ª série do ginásio. Então eu já tinha as minhas matérias, eu já estudava. Então ela deixou o endereço para que eu sempre escrevesse para ela, para que nós não perdêssemos o contato. Mas eu nunca imaginei o que iria acontecer e eu acabei sendo acolhida por ela. Eu acabei indo morar na casa da dona Henriqueta, a professora. Seu Hércules era o marido dela. Ele era um homem tão benquisto que até vereador lá no município ele era também, o seu Hércules. E aí, eles cuidaram de mim. O meu irmão era... Ele sabia tanto lidar com o trabalho que o papai fazia, isso com 14 anos agora, que ele acabou indo morar na casa dos patrões, lá da fazenda que nós morávamos. Então, tanto meu irmão quanto a mim, nós acabamos morando em casas boas, com famílias boas. Eu estudei, o meu irmão estudou menos, mas ele se dedicou demais ao trabalho. Só que ele acabou ficando de confiança dos patrões e acabou depois se desenvolvendo nisso. E virou técnico agrícola. E até hoje é uma pessoa muito bem sucedida, formou a sua família, casou-se, teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Eu também, na casa de dona Henriqueta e seu Hércules, cresci, estudei e eu também me formei professora de biologia, a matéria que eu amo, que eu adoro. Me casei com o Nelson e acabei tendo um casal de filhos. Então, acabamos tendo uma boa sorte. Mas a história é impressionante. Eu nunca deixei de contá-la. Obviamente que não faço isso em sala de aula, porque senão os alunos ficariam me perguntando o tempo todo o que houve. Mas eu conto para as pessoas adultas e hoje eu escolhi o teu programa que eu gosto tanto e o teu canal que eu não deixo de ouvir, para te contar nos detalhes essa história. A conclusão a que eu cheguei, a que meu irmão chegou e muitos espiritualistas chegaram, foi que meu pai falecido veio preparar minha mãe para a morte dela. E avisou: daqui 15 dias eu venho te buscar. E exatamente 15 dias depois desse encontro foi que aconteceu. Ele viria a cavalo e a cavalo ele veio. Durante toda a conversa, na verdade, meu pai não citou o meu nome, não citou o nome do Alexandre, mas a minha mãe, lógico, ela incluía a gente, porque ela entendia que se o papai viesse buscá-la, lógico, os filhos estariam juntos. E a fazenda para onde eles iriam, segundo ela descrevia, disse que era uma fazenda linda, 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 mas ficava longe, mas era uma fazenda onde não faltava nada, muita água, muito verde, muita prosperidade, muita fartura, muitos pássaros, tudo de bom. Eu e meu irmão chegamos a sonhar com essa fazenda, porque a gente começou a desejar a mudança.
Papai estava dizendo para ela, entendemos que do paraíso, era do paraíso que o papai estava falando com ela. Porque pessoas simples como ele era, pessoas simples como a minha mãe era, não merece mesmo outra coisa que não seja o paraíso. Eles não tinham maldade. Eles não tinham maldade. Tem gente até que é danada e observadora. Para quem eu conto essa história, às vezes a pessoa fala: mas o teu pai não deu lá uns tiros para cima? Deu, mas não na direção dos ladrões de gado. Ele deu para assustar. Era mais ordem do patrão do que uma atitude dele. Então tudo isso ficou na minha história e na história do meu irmão. E isso para mim, e hoje eu fiz questão de te escrever, é uma prova inconteste de que a vida não termina após a morte. Eu sei que, apesar de tudo que eu contei com todos esses detalhes, quem não quer acreditar, Paulinho, nunca acredita. Porque eu tenho colegas, professores. Você tem que levar em conta, Rafaela, que a tua mãe estava doente, depressiva. Tua mãe, naquela noite, teve uma alucinação. Entendeu? Sim, mas nós ouvimos o barulho do meu pai chegando. Não, barulho em fazenda é a coisa mais comum. Sim, mas depois do 15º dia, depois que ele avisou que viria buscar minha mãe 15 dias depois, nós escutamos, meu irmão escutou o cavalo chegando, eu estava dormindo na hora, mas depois eu escutei quando o cavalo galopou indo embora. Rafaela, quantos cavalos tinham lá na fazenda? Muitos, é verdade. Coincidência, algum cavalo se aproximou da tua casa. Eu acho que a coisa mais comum é a gente ouvir barulho de casco de cavalo para quem mora numa fazenda. Tira isso da cabeça. Você entendeu? Paulinho, boa pessoa, você entendeu? E quem está acompanhando entendeu? Quer dizer, quando a gente conta uma história assim, sempre há uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Mas essa desculpa para mim é apenas usada pelas pessoas muito céticas. Aquelas que não querem entender. Mas eu já entendi. Eu já entendi. E como professora de biologia que sou, eu não acho que seja comum uma abelha retirar o pólen de uma flor e transportá-lo para uma outra, onde haverá a fecundação dessa outra para resultar num fruto. Isso também é coincidência? Ou um milagre da vida? Fica para que vocês possam discutir e opinar a partir de agora. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Rei. Bom dia, Vitória. Nossa, Paulinho, que história linda, né? Ao mesmo tempo dolorosa, né? Ela sabia, sim. Mas não era ele encarnado em espírito mesmo, né? Menino do céu, né? A gente não sabe o outro lado lá como é que é, não é verdade? Um beijo pra você, Rei. Um beijo pra tudo na capital, que ela tá na serra, tá bom? Olá, bom dia, Paulinho. Esse mundo é meio estranho, a gente não sabe o outro lado, se tem sabedoria referente ao mundo terrestre depois que se vão. Mas a minha mãe tem 2 meses que se foi
E uma semana antes dela falecer no hospital, ela falou com a minha irmã que meus 2 irmãos que já morreram estavam lá no quarto olhando para ela. Eu acho que depois de umas 2 semanas ela foi também. É muito complexo acreditar ou não acreditar, porque no mundo espiritual ninguém sabe 100% como que é, né? Oi, Paulinho. Oi, Reinaldo. Bom dia. Com a minha mãe foi muito semelhante, não é semelhante, mas ela chorava muito quando a minha vovó morreu, né? Que minha mãe era muito nova, tinha 16 anos. E um dia minha avó apareceu no sonho dela. E era um campo verde, cheio de macas brancas na grama. E com várias pessoas com roupinhas brancas deitadas. E ela veio ao encontro da minha mãe no sonho, dizendo que para ela não chorar mais. Minha mãe chorava demais todos os dias, senão ela não poderia recuperar, porque lá estavam as pessoas na maca branca, na grama, para se recuperar das dores. E na novela Viagem, que está passando agora, é a mesma coisa. Quer dizer, minha mãe morreu agora, o ano passado, com 91 anos, e ela já havia me dito, quando a mãe dela faleceu. Eu já estou com 65 anos e minha mãe contou essa história quando eu tinha 14 anos. Olha que coisa. Bom dia, Paulinho. Que a Joyce, que do Amparo. Carta linda, né, Paulinho? É isso mesmo. O céu é lindo, né? Aqui é só uma passagem, né? Tá aqui só de passagem. Né? Tem que almejar o céu. O céu é lindo, tem as 2 partes, né? Mas né, tem que escolher o céu pra nós. Edson fala que o céu é a coisa mais linda, lá perto de Deus, né? O pai dela veio mesmo buscar a mãe dela, não é? Avisou. Mistérios da meia-noite.